Fala galerinha, beleza? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a potência de expoente racional. Sabe aquelas continhas que às vezes aparecem, você acha que é um bicho de sete cabeças? Agora a gente vai tentar elucidar um pouco essas informações, tá? Então, chamo você para prestar bastante atenção. Não é difícil, mas requer que nós paremos para olhar direitinho o que está acontecendo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter expoentes em formato de fração. Ó, 3 elevado a meio, 4 elevado a 3 sobre 2. E esse tipo de cálculo cai nos vestibulares. Aí a gente não sabe para onde vai. E ele pega mesmo a propriedade de expoente natural. Então, como é que funciona? Por exemplo, 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Eu tenho multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, soma os expoentes. Aqui, ó, estamos somando expoentes. Meio mais meio, tá? E quando eu somo meio mais meio, isso vai dar o quê? Um inteiro. Professor, não entendi essa parte de meio mais meio. Imagina que você tem a metade de uma laranja, a metade de outra, a outra metade da laranja. Quando você soma duas metades da laranja, você ganha uma laranja inteira, pessoal. Então percebe que não é complicado. Só precisa fazer essas pequenas análises, tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, o que eu tinha? Eu tinha 3 elevado a meio elevado ao quadrado. Porque esse expoente daqui de fora indica que esse conteúdo todo daqui de dentro, deixa eu ajeitar esse lápis aqui, ficou muito feio, que esse conteúdo todo aqui de dentro, ó, todo ele, foi multiplicado 2 vezes. Foi feito isso aqui, ó, 2 vezes, tá? É a mesma coisa para expoentes naturais, gente, tá? Não tem complicação. Então, ó, 3 elevado a meio elevado ao quadrado é igual a 3, como a gente já viu aqui, ó. Ou seja, 3 elevado a meio é a raiz quadrada aritmética de 3. Olha que louco. Então, quando eu tiver raiz quadrada de 3, o resultado é 3 elevado a meio. Olha que maluco esse negócio, viu? Não é complicado, mas mexe um pouquinho com a cabeça da gente. Olha esse caso aqui de baixo. Ó. 2 elevado a 1/3, vezes 2 elevado a 1/3, vezes 2 elevado a 1/3. Multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, somos expoentes. Eu tenho quantos expoentes? Quantas bases eu tenho? Eu tenho 3. Então, vou somar o expoente dessas 3 bases, tá bom? Então, quando eu somo o expoente dessas 3 bases, eu vou ter o quê? 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok? Conseguiu enxergar isso aqui, pessoal? Ó, vou colocar aqui do lado para vocês enxergarem melhor. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Lembro mais uma vez, para quem está chegando agora pela primeira vez, que a escrita fica feia porque eu uso o próprio mouse do computador. Aí fica meio difícil, né? Ainda não tenho equipamento adequado para fazer escrita. Então, eu tenho aqui, ó, soma de fração de mesma base. Se eu tenho soma de fração da mesma base, basta repetir a base e somar os numeradores. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok? Viram como é que é fácil? Por isso que deu 2 elevado a 1. E isso significa o que, pessoal? Ó, isso significa que se eu tenho 2 elevado a 1/3 elevado a 3, significa que eu peguei 2 elevado a 1/3 e multipliquei 3 vezes. Está aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Isso quer dizer o quê? 2 elevado a 1/3 é a raiz cúbica aritmética de 2. Isto é, raiz cúbica de 2 é igual a 2 1/3. Beleza? Olha que a gente vai começando a elucidar as informações que antes talvez estivessem parecendo muito loucas. Agora não, já dá para a gente conseguir compreender um pouquinho, tá? Isso quer dizer o que, pessoal? A gente pode usar essa definição aqui, ó.
Espera aí que deu uma travadinha aqui. Às vezes isso acontece. Computador básico é assim mesmo, tá, pessoal? Deixa só ele destravar aqui, a gente já continua. Deixa eu encerrar aqui. Ok, pessoal. É porque o computador já não aguenta muita coisa. Por isso que às vezes dá esses bugs, essas travadas, tá? Vamos pegar essa definição aqui, ó. Toda vez que eu tiver um expoente fracionário, ó, sempre pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Aqui no caso ele está me dando o exemplo de 1 sobre n. O denominador é o índice da fração. Aí a gente consegue enxergar isso de uma forma melhor, tá bom? Então, olha esses casos aqui, ó. Eu tenho 8 elevado a 3 sobre 2 vezes 8 elevado a 3 sobre 2. Então, isso significa que eu tenho o quê? Eu posso, utilizando a mesma propriedade, né, repetir a base e somar os expoentes. Ó, 3 sobre 2 mais 3 sobre 2. Ou posso escrever assim, ó, que eu tenho 2 vezes o 3 sobre 2. Quando eu escrevo desse jeito, eu posso simplesmente cortar o 2 e sobra o 8 raiz cúbica. Ou ainda, eu posso enxergar dessa maneira aqui, ó. Porque eu tenho 2 vezes o 8 raiz de 3 sobre 2, 8 raiz de 3 sobre 2. Que é isso que o expoente indica para a gente. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente pode multiplicar direto, ó, 3 raiz de 2 vezes 2. Aí vai dar 6 sobre 2. 6 sobre 2 dividido 6 dividido por 2 dá 3. 8 raiz de 3. Então, quer dizer que quando eu tenho 8 raiz... Desculpa, gente. Quando eu tenho 8 elevado a 3 sobre 2, isso daqui seria a raiz aritmética de 8 raiz... 8... raiz quadrada de 8 elevado a cubo. Meio que deu uma enroladinha aqui. Mas vamos trocar para ficar mais fácil. Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Raiz quadrada de 8 elevado ao cubo é igual a 8 elevado a 3 sobre 2. Tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo da raiz cúbica. Tá? Aí o que eu tenho? Ó, eu tenho 3 vezes com expoente 2 sobre 3. Então, ó, 3 vezes, então eu repito a base, somos 3 expoentes. Tá bom? Aí o que nós temos aqui? Ó? Ele tem a indicação que eu tenho 3 vezes o expoente 2 raiz de 3. Aí eu posso simplificar aqui e sobra para a gente apenas o 2. Significa dizer que raiz cúbica de 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado a 2 sobre 3. Beleza, pessoal? Então, essas são as informações que a gente vem baseado nesses expoentes. Que eu quero muito que vocês percebam que todas as propriedades anteriores para um expoente natural são utilizadas aqui para esses expoentes fracionários. Então, não é uma complicação tão grande. Aí, novamente, né, nós generalizando tudo, nós temos o quê? Que eu tenho um número que é elevado a um expoente fracionário. O denominador desse expoente fracionário vai ser o índice da raiz. O numerador vai ser o expoente de dentro do radicando. Tá bom? Vamos olhar aqui mais alguns exemplos, tá? E algumas propriedades. Então, ó, algumas coisas interessantes. Toda vez que eu tiver o meu expoente lá, m sobre n, ele precisa ser maior que zero, tá bom? Porque quando a minha base for 0 elevado ao expoente n sobre n, o resultado sempre vai ser 0. Agora, ó, quando eu tiver, isso aqui é algumas coisas básicas, quando eu tiver 5 elevado a meio, 5 elevado a meio vai ser raiz quadrada de 5. Por quê? O denominador é o índice, no caso aqui é 2, e o numerador é o expoente daqui de dentro, que no caso é 1, então fica apenas raiz quadrada de 5. 8 elevado a 1 terço.
8 elevado a 1/3, ó, o que vai acontecer? Ó? O meu índice é o denominador, 3. Quando eu decompor o 8, eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2. Aí 2 ao cubo, né, dá para simplificar, sobra para a gente 2. Tá? Aqui são algumas propriedades que eu gostaria que vocês olhassem. Vocês mesmos olhem com calma alguns exemplos de como eles são resolvidos. Tá? Então dá uma olhadinha nesses exemplos aqui que eles são mais simples. Aqui nas propriedades, pessoal, as propriedades basicamente compõem todas as outras coisas que a gente já viu. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Multiplicação de potência de mesma base, onde eu repito a base e somo os expoentes. Qual é a diferença? Os expoentes aqui são frações, só isso. Essa é a única diferença. Tá? Aqui, multiplicação, divisão de potência de mesma base. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. A diferença aqui, pessoal, a única diferença é que nesse caso, os expoentes podem assumir valores diferentes. Por exemplo, multiplicação. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter uma multiplicação. 2, aí eu vou colocar aqui raiz elevado a 1/2. Só para explicar, pessoal, 2 elevado a 1/3, 2 elevado a meio, tá? Porque ficou feinho. Então aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e eu vou somar os meus expoentes. Professor, agora complicou. Os nossos expoentes aqui são diferentes. Como é que a gente faz? Pessoal, a gente resolve isso daqui, ó, da mesma forma como a gente resolve uma soma de fração comum. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 1/3 mais 1/2. Como é que a gente faz uma soma de fração? A gente vai primeiro analisar o denominador. O denominador aqui é diferente. Então, se o denominador é diferente, nós vamos tirar o MMC. Qual é o MMC de 3 e 2? É 6. Aí o que a gente faz? 6 dividido por 3 dá 2. Aí a gente vem e multiplica aqui em cima. 2 vezes 1 dá 2. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí nós vamos ter o quê? 5/6. É isso que a gente faz aqui, tá? Então, aí qual é o resultado? 2 elevado a 5/6, depois que eu somei os expoentes. Então, é a mesma coisa, tudo que vocês já aprenderam, pessoal. Aqui, ó, aqui no caso é a propriedade distributiva. Como eu tenho uma multiplicação aqui dentro, o expoente ele vai tanto para o primeiro quanto para o segundo número, que é o que está dizendo aqui fora, tá bom? A mesma coisa vale quando eu tenho a divisão. Ó. O expoente ele vai tanto para o numerador quanto vai para o denominador. Está aqui fora. Aqui, ó, a mesma propriedade. Quando eu tenho expoente sobre expoente, eu multiplico um pelo outro. Então, esse expoente aqui de fora multiplica o expoente de dentro. O fato de ser uma fração é apenas um detalhe, pessoal. E a gente resolve esses expoentes fracionários da mesma forma como a gente resolve uma fração comum. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham notado que a situação não é complicada. Tá? Só precisa de alguma atenção que vocês vão conseguir tirar de letra. Eu quero agradecer e qualquer dúvida basta vocês chamarem que a gente tenta tirar essas dúvidas de vocês. Obrigado e até a próxima.